primeiro encontro internacional de blogueiros de turismo, evento organizado pela Loumar Turismo, patrocínio da Itaipu Nacional, Festival de Turismo das Cataratas, Cataratas do Iguaçu S.A., Parque das Aves, apoio Rede Brasileira de Blogueiros de Viagens, também ClickFoss e IG-Web. O Webtour tem a finalidade de reunir blogueiros relacionados aos temas de hotelaria, gastronomia, ecoturismo, entretenimento, compras, roteiros temáticos, esportes de aventura, entre outros, na divulgação de destinos nacionais e internacionais. A primeira mesa de hoje apresentou o tema Como os blogs estão mudando o mundo no mercado de turismo nacional e internacional. A partir de agora, uma nova mesa então de debate será composta com o tema O Poder dos Nichos de Blog, a cauda longa do turismo. Os nichos surgem para abraçar o mercado, dando mais as opções de mobilidade, um blog de gastronomia, degustação de vinhos, viagens com crianças, ecoturismo e tantos outros mercados específicos acabam gerando um buzz grande, ajudando a orientar o turista que não está atrás apenas de conhecer um destino comum, mas sim a ajudar ao seu desejo específico. A partir de agora, o Webtour, então, inicia o debate entre os painelistas e, para mediar, convidamos Luciana Missura. Luciana é blogueira desde 2001, escreve sobre a vida nos Estados Unidos, viagens com crianças, maternidade, design. Há 16 anos de experiência em projetos de websites e software. Atuou desde agências de publicidade, internet, a ONGs, passando pelo time de design da Windows na sede da Microsoft nos Estados Unidos. Luciana é formada em desenho industrial e comunicação visual pela PUC do Rio de Janeiro. E Luciana é criadora do site Mundo Pequeno, um índice de blogs de brasileiros vivendo no exterior. Convidamos para compor a mesa os painelistas Daniel Duclos, Michael Hudson, Alexandra Aranovici, lembramos que todas as contribuições, então, na hashtag Webtour, então, são exibidas no telão ao lado. É possível ainda você receber as últimas informações sobre o evento através da página oficial no Facebook. E destacamos ainda que este evento está sendo transmitido pelo site loumarturismo.com.br. Com a palavra, Luciana Missura. A gente está desfalcado aqui nessa mesa. We are lacking a person here. We had a problem. Ele ficou preso no aeroporto ontem, não conseguiu He chegar is hoje. stuck in the airport. I don't know if he will be able to come tomorrow. A gente ficou desfalcado aqui. Unfortunately, we'll miss him. A gente vai falar de We're going nichos to talk about e vamos falar um niches pouquinho da cauda longa. and the long tail of tourism. Para passar aqui o controlezinho para passar. Where is the slide control? Slide skip. Obrigada. A gente vai falar do poder dos blogs de We're nicho, talking cauda about the longa do power turismo. of Não niche sei bloggers, quantas pessoas aqui the long tail of conhecem a tourism. I don't definição de know cauda how longa. many of you know the definition A gente of vai long falar um tail. pouquinho We're talking about sobre o que é o assunto. what Depois a gente vai is ter the cada um dos subject painelistas matter. vai contar um Each pouco one of do the que é o seu blog. panelists is going to tell Vamos ter uma about their own discussão blogs. e We depois have a as perguntas da discussion audiência. and then we'll open to questions. O Daniel é Daniel o nosso is blogueiro direto de Amsterdã. our Ele tem blogger o Ducks straight Amsterdã, from que é um blog Amsterdam. de referência bem conhecido sobre a Ducks cidade de Amsterdam Amsterdã. is his blog. Ele mora lá e He lives escreve um there. blog He sobre writes o a local. blog on E the ele place. também tem um guia de And he Amsterdã que ele also has escreveu a e vende guide pelo site. that he O Michael sells Hudson, through ele tem his um site website. chamado Overland Michael Travel. Hudson Ele has fez a volta this ao mundo overland travel. viajando somente por meios He traveled the whole terrestres e world marítimos. Ele não pegou with avião, no então ele deu a volta ao flights. mundo atravessando He had only oceanos de navio terrestrial e and maritime usando todos os meios terrestres possíveis na means of viagem dele. transportation. E ele escreveu o blog And para he contar sobre wrote a essa blog viagem. on this E trip. a Alexandra And Aranovici, Alexandra que Aranovici, escreve o blog de Temperadinhos, que who é um blog writes de a blog, gastronomia Des para Temperadinhos, crianças. about Então são blogs, gastronomy for são children. nossos 3 blogs de nicho. So these are O meu blog é our um meu three blog main colagem, blogs. é um blog que não My é blog is específico, not specific. mas eu comecei a escrever sobre viagem com crianças I quando started minha filha writing nasceu about há quase 5 anos traveling atrás, e with agora eu criei kids 5 dois years sites ago específicos when para falar my de viagens daughter was com born. crianças. And Então eu now escrevo I agora, wrote os 2 sites vão ser a lançados agora specific blog em on julho, that provavelmente. subject.
Então, eu escrevo sobre viagens com crianças no famíliasviajantes.com.br e o Family Trips Archive, que é a versão em inglês do site, que é para o mercado americano e canadense, principalmente. Então, falar um pouquinho da cauda longa, o que é a cauda longa. Principalmente o que acontece quando você faz uma busca. A gente sabe que tem um monte de empresas grandes que dominam os top keywords sobre vários assuntos, né? Então você procura travel, você vai pegar uma Expedia, você vai pegar uma empresa grande dessas que vai ter, você dona praticamente desse keyword e a gente como blogueiro não consegue competir nesse nível. E a gente sempre está tentando, logicamente, fazer o nosso site, fazer o nosso conteúdo ser relevante, que as pessoas encontrem o nosso conteúdo, mas a gente não tem realmente como competir com empresas que têm o tráfego que eles têm e põem milhões de investimento mesmo comprando keywords, a gente não tem realmente como competir. Mas isso nem é tão importante, porque o que acontece é que se você juntar os 1000 top search terms, Oi? Se você somar esses 1000 top termos de busca, você nem atinge tanta gente assim, porque 89% do tráfego não está nesses 1000 termos de busca. Então, às vezes, a gente fica preocupado de, meu site não está aparecendo lá no topo de uma palavra genérica como viagem ou uma palavra que seja dominada por um site importante, grande, que a gente não tem nem como competir, mas isso nem é tão importante, porque o tráfego que eles têm, vocês podem ver que os top 100 termos têm apenas 5% do tráfego, os top 10 mil termos têm apenas 8% do tráfego. Então, o resto desse tráfego todo, esses 89,4%, estão com blogs e com outros sites pequenos. Então, isso é a cauda longa. Que a gente, os blogs são naturalmente a cauda longa dessa busca. Então, as palavras-chave que os usuários estão procurando quando eles chegam nos nossos sites não são essas tops, mas mesmo assim são responsáveis pela maior parte do tráfego na internet. Então, esse é um gráfico que mostra um pouco essa cauda longa. Vocês podem ver que você tem ali os top 100, top 500, top 1000, top 10 mil, e você vê ali que long tail, que é a cauda longa, 70% do tráfego. Então, às vezes, a gente se preocupa demais com uma coisa que nem é tão importante assim, né? E os blogs justamente são essa especialização do assunto. Então, quem está procurando informação em blog provavelmente vai ter visto informação em outros sites grandes, provavelmente vai ter procurado nos grandes portais, provavelmente vai ter lido alguma revista, alguma coisa, e realmente está procurando informação especializada, está procurando uma opinião, está procurando uma experiência, e justamente por isso que eles estão entrando nos nossos sites. E a gente vai falar um pouquinho dos nichos. Existem vários tipos de nicho. A gente tem aqui no nosso painel uma pessoa que representa um nicho geográfico, que é o Daniel, que ele escreve sobre Amsterdã. A gente tem gente que escreve para crianças, como no meu caso, que é um público específico. A Alexandra também escreve dos temperadinhos, que é para quem precisa de dicas de gastronomia com crianças. Apesar de que as dicas delas de gastronomia podem ser usadas por outras pessoas também, não só por quem tem criança. Pode ser por estilo de viagem, que é o caso do Michael, que você pode ter várias formas de viajar, e tem gente que se interessa por viagens de mochila, tem gente que está interessada em turismo sustentável, gastronomia, então a gente tem vários tipos de nichos que você pode procurar por estilo de viagem. E também por custo, como até o Keith falou, que ele é o especializado em luxo, né? Então é um nicho de luxo, tem outros blogueiros também que estão nessa área, principalmente nos Estados Unidos, tem vários blogueiros que se especializam nesse mercado de luxo. E muita gente tem um mercado econômico de dicas, como viajar barato, então tem muito blogueiro que está focado nessa parte. E aí a questão é pensar onde você se encaixa, onde você tem realmente um conteúdo relevante, onde você pode adicionar um valor aí para a pessoa que está lendo o seu site. O que você é melhor, o que você pode escrever que ninguém mais tem essa experiência que você tem, que você pode questionar. As vantagens de um blog de nicho são muitas, principalmente relacionamento e engajamento. O Bruno até estava falando sobre a questão de audiência, que como é que você mede a audiência em sites menores, em sites de nicho.
é justamente por causa disso, relacionamentos e engajamentos. Você tende a falar, interagir mais com as pessoas, você tende a ter mais engajamento, porque a pessoa está mais interessada. É muito diferente de você chegar num portal e ter uma informação meio que genérica, que você nem sabe quem escreveu, não sabe muito bem qual é a história daquela pessoa que escreveu a informação. Então, você não tem ali muita identificação com aquela informação genérica, muitas vezes. E é justamente isso que as pessoas acabam gostando nos blogs, você se identifica com a pessoa que escreveu, você sabe qual é o background daquela pessoa, por que aquela pessoa está escrevendo aquilo, e acaba tendo esse relacionamento. Você pergunta, a pessoa te responde, tem essa interação, e a maioria dos blogs pequenos acaba tendo os blogs pequenos que são já estabelecidos no mercado famosos e tal, acaba tendo um nível de engajamento até muito maior do que muitos sites aí grandes que não tem o mesmo nível de engajamento, justamente porque o usuário não se identifica com aquela pessoa, não sabe quem está escrevendo, não tem uma cara para mostrar ali, para falar com aquela pessoa. Você pode se colocar como expert no assunto. Então, muitas vezes, você chega num site grande que fala de tudo e, na verdade, não é especialista em nada. Então, você está escrevendo sobre um nicho, você pode se tornar o especialista naquele nicho, dependendo do assunto que você está falando. Muita gente considera o Daniel o especialista em Amsterdã, por exemplo. Então, você pode se colocar como expert, você pode ter essa imagem na comunidade. Você tem uma competição reduzida também, porque você é um blog geral de viagens, é difícil você ter uma cobertura grande, ninguém tem como fazer uma cobertura realmente muito grande, porque você tem 50 e poucas semanas do ano, então, assim, mesmo que você viaje todas as semanas do ano, você não vai conseguir cobrir, muitas vezes, uma grande quantidade de destinos que um site aí que tem um monte de gente trabalhando para eles vai cobrir. Então, será que vale a pena você querer competir com um site grande? Qual é o seu, realmente, onde você pode acrescentar valor? Então, se você, de repente, escolhe um nicho, você tem uma competição reduzida, porque você está falando você está competindo com outras pessoas que estão falando daquela mesma especialidade, e você não está competindo com os grandes portais, por exemplo. E as oportunidades de negócio, claro, mais específicas, porque muitas vezes quando uma empresa pensa, eu quero fazer uma ação com uma pessoa, com blogueiros para falar de um lugar específico. Então, se você é um blogueiro que escreve sobre aquele nicho, provavelmente você vai ser top of mind. A empresa pode logo pensar, tudo bem, tem essa pessoa aqui, que claro que eu vou convidar ela, porque ela tem um blog dela só sobre esse assunto. Então, realmente, é uma pessoa que eu tenho que convidar, não posso deixar de convidar. Desvantagens, claro, você fica limitado pelo seu próprio nicho. Então, às vezes, a gente ouve blogueiros de nicho falando, e eles têm vontade de escrever sobre outros tópicos, outros destinos, e se sentem limitados, porque meu blog é sobre Amsterdã, meu blog é sobre Buenos Aires, e eu vou escrever sobre, sei lá, Paris. Então, os blogueiros se sentem um pouco limitados, realmente. Mas aí a gente vai até depois falar sobre isso. Será que vale a pena você investir o seu tempo escrevendo sobre outros assuntos que não são seu nicho? Você pode ter essa vontade como blogueiro de querer escrever sobre outros assuntos, mas em termos profissionais, de repente, nem vale a pena você gastar o seu tempo e sua energia escrevendo sobre um destino que talvez não te dê tanto retorno assim. E aí a gente agora vai fazer aqui uma apresentação dos nossos panelistas. Eu vou pedir para cada um falar um pouquinho sobre o seu site, sobre o seu nicho. Vamos começar aqui com a Alexandra do lado. Tem que ligar? Não. Tá. Eu sou a Alexandra. Eu acho que antes de explicar o meu blog, que é o Destemperadinhos, eu vou explicar, porque ele, além de ele ser um nicho, ele é um pouco diferente, porque ele faz parte de uma plataforma, que é o Destemperados, que hoje é uma referência em gastronomia, posso dizer até internacional, porque eles já têm dicas de todos os lugares, né? Então, o Destemperados são 3 jovens que começaram em 2008, se não me engano, 2009, a falar de suas experiências gastronômicas na rede. E eles têm uma definição sobre eles que eu acho bem legal, que eles dizem assim, não somos especialistas em nada, não sabemos cozinhar muito bem e nem conseguimos distinguir direito o orégano da manjerona. A nossa praia é comer bem e em qualquer lugar. Então, eles tratam a experiência gastronômica, seja onde for, como uma forma de entretenimento. Eles acham, isso é diversão para eles. E eu sempre me identifiquei muito com eles, gostava de viajar, gostava de comer bem, só que eu tinha filhos.
E a minha experiência gastronômica era um pouquinho diferente deles, porque tinha outro fator que contava muito, que era meus filhos e a gente ser muito bem, de serem bem recebidos, terem uma comida para eles. Então, nós tivemos essa experiência que começou em 2010. Eu faço um blog dentro do blog deles, que é um nicho dentro de outro nicho. Eu não falo só de gastronomia em viagem, eu falo de gastronomia em viagem com crianças. Então, eu viajo em busca de restaurantes, eu vou a Orlando. As minhas experiências no blog, elas não contam só o que eu fiz no parque e o que eu não fiz. São principalmente os restaurantes e as experiências com personagens, sem personagens, os restaurantes onde a gente foi, onde as crianças, onde é que tem alguma coisa para as crianças comerem bem, né? E eu, inclusive, estava falando, eu não trato só de restaurantes kids friendly, eu trato de restaurantes family friendly, porque eu não acho que é onde eu não vou falar só onde as crianças, eu não vou falar de restaurantes que tem um menu kids ou um espaço para crianças. Toda família tem que ter uma boa experiência nesse restaurante, tem que ter uma comida que me agrade, tem que ter um ambiente que me agrade, assim como tem que ter tudo isso que agrade também os meus filhos. E esse é o Destemperadinhos, que está viajando por aí com as crianças pelo mundo, por lugares, em busca de restaurantes e experiências gastronômicas, que pode ser desde um restaurante, um mercadinho, ou até uma receita, né? Olá, tudo bom? Eu sou o Daniel, ou Dani Duque, do Dux Amsterdã. E quando eu mudei para Amsterdã em 2007, final de 2007, para morar, a gente recebeu a proposta para morar em Amsterdã. E a primeira coisa que eu fiz foi para a internet procurar sobre Amsterdã. E eu queria ler sobre blogs. Eu não queria chegar só na página da Wikipedia e descobrir que Amsterdã tem X habitantes ou o que seja. Eu queria saber como é morar em Amsterdã. Era a minha próxima experiência. E eu não encontrei muita coisa, mas eu encontrei o blog do pessoal que morava lá. E era sempre assim, o pessoal contando experiências assim. Que legal, hoje eu comi num restaurante super legal, adorei. And I loved it. And that was all. Well, what was the name of the restaurant? Onde você foi? Where did you go? What happened? E a pessoa não estava preocupada. And the person com was isso, not worried about that. Então, quando eu fui para Amsterdã, eu criei o Dux Amsterdã, no começo como um hobby para informar a família do que estava acontecendo, mas eu sempre, desde o início, tomava cuidado de dizer o nome da droga do restaurante. Porque eu imaginava que eu nem pensava naquela época em profissionalizar o blog ainda, mas eu pensava, vai cair alguém do Google aqui procurando sobre Amsterdã, ele vai ler, e ele não vai estar interessado em Daniel especificamente, mas ele vai querer saber o teu serviço. Então, desde o começo, mesmo dando o update para a família e tal, eu falava o que tinha lá para fazer, eu falava o que dava para fazer em Amsterdã, e de repente, quando eu percebi, não eram tão poucos os gatos pingados que caíam do Google atrás desse tipo de informação, começou a vir bastante gente e a se identificar com a minha história e ver que eu estava vivendo aquilo, né? Que eu estava lá na cidade como morador, dando as dicas e falando. E quando eu tomei a decisão de profissionalizar o blog, eu já tinha bastante coisa estabelecida, já tinha um estilo, já tinha a preocupação de dar o serviço e explicar para as pessoas o que estava acontecendo. E com isso eu consegui estabelecer o Dux Amsterdã como uma referência na cidade e com a visão de um brasileiro, que esse é outro nicho que eu acabei entrando, porque existem muitos blogs sobre Amsterdã em inglês, e eu entrei nesse nicho ainda mais específico, Amsterdã, em português, porque eu sou brasileiro, eu tenho a visão de brasileiro, e sei as coisas que preocupam o brasileiro, então eu vou estar dando essa visão também cultural, porque é uma diferença, por exemplo, de um Lonely Planet. Eu escrevi um guia de Amsterdã, e o pessoal sempre fala, por que eu vou comprar o seu guia e não, por exemplo, um Lonely Planet? O Lonely Planet é uma empresa feita por um estrangeiro
que às vezes não tem a experiência, por exemplo, de um brasileiro. A gente não tem, por exemplo, experiência de viajar com trem, não tem viagem com trem no Brasil. E eu sei que para alguém, por exemplo, que mora no exterior, ele não vai cair em certas armadilhas, porque ele está acostumado desde criança a viajar com trem. E eu caí em todas, cara. Eu paguei todos os micos, eu fui lá e comprei diversos Comic-Cons à vista. E eu conto isso pro pessoal, entendeu? E eu sei que isso vai pegar para a pessoa. Então, com isso, o Dux acabou passando também essa experiência pessoal e para esse nicho específico. Pessoal que está procurando a cidade de Amsterdã, depois a Holanda, e com essa visão de um morador brasileiro no país. E é isso. Am I on? Yeah. My name is Michael Hudson. I was a lawyer for about 10 years in the United States, and I quit at the end of 2008 so that in an effort to go all the way around the world without flying, which is what they were talking about a little earlier. And I started my blog like most people do, just to update my family and friends about my trip. And then I still intend to write a book about that trip, so it was a way for me to keep notes. When I got back, that took 16 months, and when I got back, I decided I didn't want to go back and get a real job. So I decided to just keep traveling and write about it. So I've been traveling permanently for about 4 years now. My niche is a little bit hard to define. I have a sort of a personal narrative blog. People normally follow my particular blog because they like my story, and maybe the way that I tell things, hopefully with a sense of humor every once in a while. And my niche is overland travel and sort of environmental travel. But it's broad enough where I can write about sort of anything I want to write about. I tend to get bored easily, so I like to be able to write about anything I feel like. But because I've got a niche and a voice that's consistent over a 4-year period of time, I've developed a pretty devoted following of readers that follow along with where I'm going, not necessarily how I got there, but even when I get there and what happens, and if I'm in Jordan or I'm in Brazil, if I took a train or took a cargo freighter, that might be part of what they like, but then they hopefully also like the stories I tell when I get there. So my niche is broad enough to do what I want to do with it. É o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer em termos do meu próprio estilo. É isso que as pessoas querem. Tá ligado aqui? Alô? Yeah, I did fly here. It would have taken about 2 eu vim weeks voando, each na way. I was in verdade, Europe. para It would cá. have taken Teria about 2 weeks levado each 2 way. semanas se eu tivesse vindo por transporte marítimo No, and they e all, terrestre. and I get people that email me. They're upset. E as They're like, pessoas "You're taking me I have to mandam occasionally e-mail, take a não, plane. It's você difficult tinha to que do ter work. ido I can't come de for 4 avião, days, but take poxa. 4 weeks Sim, eu to get tinha there que and ter ido back." de avião, porque senão ia demorar demais, Só para 2 lembrar semanas. que a gente tem kit de tradução Just to simultânea, remind se you alguém that we precisar, have this ali headsets atrás. Então, on the back, vocês podem pegar o kit, by the quem precisar door. do kit. Vou pedir então aqui para cada um I'll falar um ask pouquinho. for each one to talk a little bit Acho que o about. Daniel falou I think bem agora como é Daniel que ele encontrou o nicho dele, ele has já already mencionou talked também, about that. e o Michael, então acho que a And gente pode Michael pular esse primeiro Also, passo. Como é que é a interação how do you see de vocês com your os leitores interaction e with vocês realmente veem Can you really esse relacionamento, vocês têm esse relacionamento feel this com os leitores, como é que é esse relationship with your relacionamento com os leitores? readers? How does it work? Assim, que leem os blogs de vocês, eles realmente Those who read your blogs, são engajados, como a gente lê are por aí, they que o just nicho the é interessante porque tem essa here facilidade de relacionamento e engajamento. to have Vocês a concordam com isso? Vocês veem isso? Obrigada. Vocês veem isso nos blogs de vocês? Vocês concordam com this isso? in your website, A experiência de this vocês é essa? relationship Conta um with the pouquinho pra readers. gente de como é que é Tell us esse about your relacionamento experience, com os leitores. Let me start by asking a question. Have you guys, anyone done a survey of their readers? Sent out like an email survey of their readers to ask questions about what they like on your website or don't like on your website? Raise your hand if you've done a survey of your readers. Vocês fizeram pesquisa com os leitores? Vocês já fizeram? Vocês sabem o que os leitores de vocês gostam, não gostam? Okay.
Tem pouca gente. Let me start by saying that's one of my big pieces of advice. Whether you've got a large niche or a small niche, independente do tamanho do nicho, I use a website called SurveyMonkey. Site chamado SurveyMonkey. Você pode fazer uma pesquisa and I did a 10-question survey of my readers about 2 months ago. And I wanted to ask them what they liked about my website. I very importantly wanted to ask what they did not like about my website, so I could make corrections. Who my readers were, what their style of travel was. Because it's very difficult in the travel sort of blogosphere to gauge your readers by things like emails you get from your readers or comments you get on your blog posts, because those people are the very active people that will seek you out to contact you, but they're not necessarily reflective of your entire readership. So as an example, I did a survey of my readers and I got over 200 replies, which I thought was fairly good. And it turns out that 75% of my readers are either backpackers or independent budget travelers. And I have hardly any readers that are luxury travels or that are mainly go to resorts or that use organized tours. So it was important to know they don't travel that way. Most likely they don't want to read about me going on a resort trip to Cancun because they don't travel that way themselves. And then 60% of my readers have taken more than 3 trips for pleasure in the last year. 70% of my readers have traveled internationally in the last year. And 35% of my readers have specifically gone to a place because I talked about it on my blog. Porque eu falei which is another thing when we talk about how to monetize your blog and get trips and talk about sponsors. That's one reason you should do a survey like this, because when I go talk to Visit Jordan, when Rain talks to you later today, I can say 35% of my readers use my blog as a personal resource for them to make their travel decisions. And it's not just a generic conversation, but I can point to my survey. And I also save emails from all our readers that say, I read about your trip to Syria. I can't wait to go there because how wonderful your pictures were. And those are things that I use to reflect for me to improve what I'm doing, but also that I pick sponsors on. So if you haven't done a survey of your readers, I think it's really worthwhile doing, and it's one way I think to gauge whether you're getting true interaction with your readers, because they'll be the first ones to tell you what you're doing right and doing wrong. And if you do a survey, I also recommend, it's painful to read sometimes, but on my survey I had 2 sections where they could write anything they wanted about my blog. And I had one section that said, tell me what's good, and I had one section that said, tell me what's horrible, and make sure you get the negative responses from your readers. You want to know, it's nice to have everyone say you're doing a great job, but it's also nice, well, not nice, but it's important to have your readers tell you, Michael, you make too many grammatical errors and typographical errors, and it bothers me, which I do all the time, and it's horrible. So I've actually now, I'm thinking about hiring an editor just to help me for that, because it bothers my readers that I'm not as oriented in organization and stuff. So in terms of interaction, that's one huge recommendation for you guys. Anyone that did not raise your hand, you can talk to me afterwards. Make sure you survey readers. Não, eu vou seguir o conselho. E eu pensei o seguinte, eu vou seguir o conselho de 2 formas dele, né? Porque eu ia falar assim, tem os meus, eu tenho 2 nichos. Eu acho assim, né? Eu tenho um nicho eu vejo que eu tenho um grupo muito forte de famílias, de mães e pais, né? Que viagens, aliás, tem 3 nichos, tem os que viajam, tem os que falam de famílias, de crianças, desde coisas de fraldas, e tem os que gostam de comer bem, que são os de gastronomia. Então, eu estou em 3, de uma certa forma, eu atingo esses 3 nichos. Mas tem uma outra coisa que é legal também, que eu gostei do teu conselho de fazer uma pesquisa, que é, a gente recebe também muito retorno dos locais que a gente, informalmente, dos locais que eu visito, né? Só que são pesquisas informais, então assim, eu volto num restaurante muito legal na Serra que o cara me diz assim, não quer ser minha sócia, né? Porque acaba atraindo muita gente. Um hotel que eu visitei, que era muito legal, o hotel tinha uma área verde maravilhosa, eu fiz o post e 3 dias depois a pessoa do marketing me mandou um e-mail dizendo que ela já tinha recebido visitas e gente que estavam reservando pelo post, porque era um post muito legal.
Então, assim, eu acho que existia dois tipos de fazer uma pesquisa, né? Fazer uma pesquisa com o teu público e esse público que acaba, de certa forma, gerando... Faltou a palavra. Você está vendo que o seu engajamento é excelente, né? Excelente engajamento que você tem, porque 3 dias depois que você escreveu o post, você já tinha recebido reserva. Não, sim. E o dono do restaurante que me perguntou se eu queria ser sócio, o nono lá, tu não quer ser minha sócia, né? Porque, de uma certa forma, tem esse público também. Eu quero ouvir, daqui a pouco eu também não tô sabendo quantas pessoas eu estou enviando para aquele lugar. E interessante também, falou que são 3 nichos diferentes e não necessariamente são pessoas que gostam de comer bem, às vezes pode ser até útil para quem não viaja com criança, ou gente que não viaja, as pessoas que não viajam. Seria interessante ver justamente qual é o público que prevalece, né? Para você justamente poder focar nesse público que prevalece e para o público que não viaja também, que será que eles estão mais interessados em ver. Então, é uma forma interessante de focar. Você já fez, Daniel, pesquisa? Eu fiz pesquisa para o guia que eu estou vendo. Eu estava planejando a segunda edição, uma pesquisa para todas as pessoas que compraram. E eu fiz como ele, coloquei a parte que vocês não gostaram, e foi a parte que eu mais aprendi. Eu gostei bastante de ler o feedback deles na Estudo V, mas também eu fiquei... É importante também a parte do que o pessoal gosta, porque às vezes o seu ponto forte não é aquilo que você está enxergando como um ponto forte. Você acha que é, sei lá, é natural, ou enfim, você não está valorizando. E o pessoal vira e responde massa. Não, mas isso é o que a gente gosta, e você pode usar também para reforçar. O que o pessoal gostou? O que eles falaram? Eles gostaram muito do estilo que eu escrevo. Eles gostaram demais da linguagem. Foi tipo disparado o que eles mais gostaram, assim, 80%. E você esperava isso? Na verdade, não. Assim, embora eu faça, eu gosto, e é o que eu gosto de fazer, eu estava esperando mais uma coisa tipo as dicas locais de um morador, que é uma coisa que engaja bastante, era o que eu estava esperando. E de repente, ganhando disso, veio o seu estilo de me contar uma história e me divertir enquanto me passa uma informação. E eu percebi que esse estilo de passar informação através de uma história, de fazer a pessoa rir, é o melhor jeito, porque se você só dá os fatos, ela esquece, ela não liga com nada aquilo e fica frio. Mas se você conta uma história, conta o seu mico, conta o que você passou e dá uma coisa para ele seguir através do seu post ou do seu guia, ou enfim, do seu conteúdo, ele seguir o que você fez, e aí nessa história que você está passando, você está dando a informação para a pessoa e ela vai memorizar. E isso foi o que eu mais obtive resposta positiva. E isso é até uma coisa que a gente conversou no passado, que é um diferencial entre blogs e muitas vezes a mídia tradicional, jornais e revistas que muitas vezes tentam ser imparciais e não dar a sua opinião muitas vezes, e justamente as pessoas em blogs estão atrás da sua opinião, né? Na verdade, eu sou orgulhosamente parcial. Eu coloco isso no meu about, no blog. Aliás, é essencial você ter um about no seu blog, um sobre. Eu acho que no primeiro parágrafo eu falo assim, eu não sou uma empresa no sentido de eu não sou uma equipe de pessoas tentando cobrir toda a Amsterdã. O que você vai ter no Dux Amsterdã é a minha Amsterdã, do Daniel, o que eu gosto de fazer, o que eu curto. Eu não cito Madame Tussauds porque eu não acho legal, eu não me identifiquei com o local, e então eu não vou recomendar, entendeu? Então, agora, se eu fosse fazer um guia de viagem altamente imparcial sobre Amsterdã, eu ia ter que citar, porque é uma atração importante, está lá no DAM, entendeu? Eu ia ter que virar e falar, não, então seu guia está incompleto. E, na verdade, no meu caso, não está incompleto. Tá exatamente, eu escolhi o que pôr, entendeu? A pessoa tem um roteiro para fazer e eu não tenho nem a pretensão de colocar absolutamente tudo. Eu ponho o que eu curto. Legal. A experiência que eu tive no meu próprio blog com uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa em abril e foi interessante porque algumas coisas eu tinha ideia, mas realmente foram surpresas. Assim, eu sabia que eu tinha uma imagem de quem eram os leitores do blog, mas
O Google Analytics, ele te dá assim uma ideia, mas eu acho que é diferente do que tu fazer diretamente. Por exemplo, eu tinha uma ideia de que a maioria dos leitores do meu blog eram mulheres, mas na pesquisa deu que 92% dos respondentes são mulheres. Então eu fiquei, uau, tudo bem, eu achei que era uma coisa tipo, 60% mulher, mas não, deu 92%. Então foi uma coisa que me surpreendeu. Outra coisa que eu ficava na dúvida, porque quando eu comecei a escrever o blog lá em 2001, 2002 foi um ano que eu me mudei para os Estados Unidos, eu escrevia muito sobre vida nos Estados Unidos, que durante muito tempo foi o foco principal do meu blog, foi escrever sobre vida nos Estados Unidos, viagens que a gente fazia pelos Estados Unidos, e eu queria saber, depois desses anos todos, ainda era esse o interesse das pessoas vindo para o blog. E sim, 76% das pessoas falou que sim, vida nos Estados Unidos era um dos grandes motivos para que eles vieram no meu blog e para ver as viagens que a gente faz também. Então, deu empatado, viagens e vida nos Estados Unidos. Então, assim, para mim isso foi um pouco de surpresa, porque eu achava que depois desses anos todos o pessoal já não está mais interessado em saber muito da vida nos Estados Unidos. Mas não, foi o número 1, junto com viagens. Então, eu estava escrevendo até pouco sobre isso, porque para mim, eu já estou morando lá há 10 anos, então não reparo mais em muita coisa, que já virou rotina. E agora eu estou me forçando um pouquinho a, não, peraí, isso aqui é uma coisa interessante que as pessoas, já virou normal para mim, mas não é tão comum assim para quem está lendo, então eu vou fazer questão aqui de colocar isso no blog. E foi interessante, porque a resposta foi muito boa. Depois de abril, eu já escrevi umas coisas puxando realmente essa parte de vida nos Estados Unidos, que eu não estava escrevendo muito, e teve uma ótima resposta, que as pessoas realmente me falaram que elas queriam saber mais sobre isso, então foi um ponto muito bom da pesquisa. E outra coisa também que é interessante você saber, por exemplo, no meu caso, muita coisa que eu ponho link no site é coisa que eu leio em inglês, então eu perguntei que idiomas que as pessoas falam, que entendem, que falam, e 92% das pessoas colocou que fala inglês. Então, assim, muitas vezes eu perdi assim, um tempo explicando coisas, porque eu estava linkando com um texto em inglês e tal, então agora eu já fico um pouco mais tranquila de colocar um link, por exemplo, e citar alguma coisa em inglês, que eu sei que a maioria das pessoas que está lendo vai poder entender, vai poder aprofundar na informação. Então, são coisas que o Google Analytics não te dá, esse tipo de informação. Então, realmente, só você perguntando para os seus leitores para você descobrir esse tipo de detalhe. E eu usei o Google Docs, eu já usei SurveyMonkey também no passado para outras coisas, mas o Google Docs você pode tem uma parte de formulários, Google Forms, que você pode fazer um formulário de pesquisa e colocar no site, e depois você acessa o resultado e ele já faz o gráficozinho de todos os resultados para você. Então é uma ferramenta bem útil. A minha experiência também foi com o Google Docs, eu recomendo, foi legal. Vamos passar aqui para uma outra pergunta. Vocês se sentem limitados pelos seus nichos? Vocês têm vontade de escrever alguma coisa que você... Puxa, queria escrever mais sobre isso no blog, mas meu blog é sobre amsterdão, meu blog é astronomia. Você se sente limitado? Você escreve sobre outras coisas só porque você tem vontade? Ou você está sempre, não, vou ficar no meu tema, vou ficar no meu nicho? Daniel's probably the one to talk to about this, because he actually has a really limited niche. I get bored very easily, so I made my niche large enough where I could talk about most anything I wanted to talk about. But it's not necessarily what I would recommend for everybody, especially people that are starting out. I think it's easier to have a smaller niche that you can become much more of an expert in, and then the people that are coming to your website expect vão esperar conteúdo sobre esse tema mais de uma outra vez, mas na mesma medida tem que escolher um nicho com o qual sejam apaixonados, especialmente se querem fazer isso por muito tempo. Your niche may be something that is economically a good idea and you might make money, but if you think about it, you don't want to write about
pensando, não sei, vocês não querem fazer bolos, vamos imaginar, nas padarias, visitando padarias na Europa, pode ser um grande nicho quando vocês fazem essa pesquisa, mas depois perguntam se realmente vão querer fazer isso daqui a 5 anos. Portanto, é importante ser apaixonados pelo seu nicho, que o que eu acho se ocupa do fato que vocês vão estar limitados porque vocês vão querer escrever sobre as coisas que vocês realmente querem escrever, mas ter um nicho bem definido é a maneira mais fácil de vender para os publicitários, de vender para as companhias PR. E também, muito importante para os leitores, porque os leitores vão chegar até você esperando ver uma certa quantidade de conteúdo sobre determinados temas, e se vocês oferecem consistência nisso, vão encontrar que seus leitores vão continuar e as perspectivas econômicas vão crescer dessa maneira. Na verdade, assim, in fact, I don't feel limited by my niche exactly because pelo fator que você explicou agora, porque eu sou completamente apaixonado por Amsterdã. É a minha cidade favorita no mundo, tem um risada. Lógico, você tem o Dux Amsterdã. Então, eu tenho o Dux Amsterdã porque é a minha cidade favorita no mundo. Eu não moro em Amsterdã porque eu preciso, ou porque eu não tenho outra opção. Eu escolhi, claro, no começo eu não conhecia, mas depois eu escolhi ficar lá, conscientemente, inclusive com algum sacrifício e esforço, porque abandonar a família, eu tenho uma filha agora, a gente vai criar uma filha no exterior, é todo um desafio. Eu não sou casado com uma holandesa, enfim, que seria um motivo mais fácil para você ficar. Então, eu realmente gosto da cidade. Então, eu não sinto um limite. Eu sinto, aliás, eu gosto de estar descendo em vários níveis de aprofundamento com a cidade. Porque você vai... A Amsterdã tem... O pessoal pergunta, quanto tempo eu vou passar em Amsterdã? Eu falo, essa é a pergunta errada. Decida quanto tempo você quer passar. Assim, o que eu posso fazer? O meu ponto é o seguinte, eu fiquei confuso agora, mas é assim, você pode fazer Amsterdã em um dia, em um mês, 10 anos ou o resto da vida. Sempre vai ter alguma coisa para você descobrir e fazer. Claro, com diferentes níveis de aprofundamento. Eu estou descobrindo coisas hoje. Eu estou 4 anos lá e às vezes tem gente que vem em um mês e descobre uma coisa que eu não conhecia. E em vez de ficar bravo, eu fico muito feliz com isso. Eu falo, sempre o que fazer. Mas eu efetivamente, quando eu quero escrever sobre outras coisas, eu tenho um blog pessoal, que eu basicamente divulgo para a família e amigos, e aí eu falo sobre política, sobre uma coisa nada relacionada com o trabalho, mas aí eu tenho um blog como um hobby mesmo. Eu tenho 2 experiências sobre nicho, que é a plataforma do Destemperados, ele foca em gastronomia, em experiências gastronômicas. Minha experiência no Destemperadinhos me diz que, com família, uma experiência gastronômica em viagem não é o suficiente para tu ir até o lugar. Ele tem que ter um entorno legal. Então, eu procuro sempre dar... Eu mudei um pouco do Destemperados, porque eu tenho que dar aquele local, mas eu tenho que dar as coisas legais para fazer no entorno. Então, se eu vou ao Parque das Aves, que é aqui em Foz, e eu vou tomar um picolé, é óbvio que o picolé não é o mais importante, que é um picolé específico XPTO. Todo o entorno é mais importante. Então, muda um pouquinho. E, diferente de todo mundo, eu tenho vontade de falar sobre outras coisas, porque eu, acima de tudo, eu gosto de viajar sozinha, gosto de viajar com o marido, gosto de, não é só com as crianças, gosto de ir para um restaurante legal, que não dá para levar as crianças às vezes. Então, para ter essa fuga, eu tenho um outro blog. Eu separo isso, eu separo minhas experiências. Eu tenho um outro blog que é para falar tudo isso que eu não posso falar. Talvez no Destemperadinhos, o meu outro lado. É o caso do meu blog, que agora eu estou criando os blogs de viagem com família, o Famílias Viajantes e o Family justamente porque eu estou dando mais foco. Que no meu blog eu não quis transformar o meu blog num blog só de viagens com crianças, até porque pela pesquisa eu estou vendo que as pessoas gostam de ler outros assuntos, mas eu estou mantendo o blog cobrindo uma diversidade grande de assuntos e criando blogs específicos para atender essa parte do E acho que o case do Destemperados
ele está de uma certa forma também abrindo, porque ele fala de experiência gastronômica. Então, dentro dele tem experiência gastronômica com criança. E a experiência deu tão certo que eles acabaram de criar um outro nicho. Eles têm o Little Italy, que fala de tudo sobre Itália, desde comida, cultura, né? Eles têm colaboradores, então aí não é só a gastronomia, vale tudo de Itália que eles criaram dentro da plataforma deles. Vocês, como é que vocês, o que vocês vendem no blog? Como é que vocês monetizam o blog? Como é que vocês estão, o que vocês oferecem em termos de oportunidade para uma empresa vir te procurar? O que a gente pode fazer junto? Que tipo de coisa vocês oferecem? Publicidade, parcerias para publicidade editorial, parcerias, viagens, o que vocês negociam no blog? E o que vocês não vendem, se vocês não vendem alguma coisa também? Então, eu tenho 3 maneiras principais. Um é o advertisement. AdSense é simples, mas não é a maneira principal. Eu tenho afiliados, recomendação de produtos, o principal deles é o Booking.com, que o pessoal faz reserva, e isso é uma coisa que o nicho ajuda bastante, o engajamento também, porque tem muita gente que continua, já foi para Amsterdã, não vai mais, continua viajando e continua reservando no Booking pelo meu link, porque gostou do blog, gostou do estilo, se identificou com a história, enfim. E a pessoa já está viajando, sei lá, pelos Estados Unidos e continua reservando pelo Booking. E, claro, o guia, que é o que eu vendo diretamente, que é o meu produto também, é o que mais dá dinheiro no blog, é o guia. Alguma coisa que você não faz, que você não vende, não... Eu não faço publi editorial. Eu escolhi, eu coloquei inclusive na página de contato de negócio, que também é importante você ter uma página de contato. É uma coisa básica, mas eu já vi blogs querendo se estabelecer como profissionais e não tem um meio óbvio de você entrar em contato. Eu coloquei já de cara, eu falei, eu não faço porque eu recebia muita proposta e cansava de explicar. Eu não tenho nada contra quem faz. Eu acho que é uma maneira válida de você monetizar o seu blog, mas eu escolhi não fazer, manter completamente independente a minha pauta. E eu já deixo isso claro, inclusive na página de contato. Por que você não escolheu não fazer? Porque basicamente eu gosto de decidir a minha pauta. Eu gosto de ter a liberdade de sentar e falar, eu quero falar sobre isso. E às vezes, quando você está recebendo uma pauta para falar, você às vezes, enfim, você vai falar sobre uma coisa que você não quer, então isso é importante você não falar. Então, eu acho que não chegaria assim número suficiente, pautas que eu me identificaria e falaria, eu quero falar sobre isso. Então eu resolvi virar e falar, não, eu escolho sozinho. Posso falar? O Destemperadinhos, ele segue uns moldes do Destemperados, né? Mas eu acho que assim, quando alguém vem perguntar, eu acho que acima de um post patrocinado ou um banner, a gente vende projetos, a gente vende ações que vão gerar fluxo nas redes sociais, de uma forma geral, assim, a gente pensa no projeto com o cliente, o que a gente pode agregar, né? Eu vou dar um exemplo rápido, que é uma construtora em Porto Alegre, que ia lançar um grande empreendimento num bairro. Estava lançando um bairro novo, estava chamando aquele bairro com um novo nome. E aí, o que a gente podia fazer, né? Como empresa, o Destemperadinhos criou um guia do bairro, da região, um guia de restaurantes, um guia com serviços, praças e com escapadas até para regiões próximas da cidade, né? Um produto bem legal, teve um evento com esse produto, um piquenique com atração. Então, assim, aí a gente fez o post, ele entrou no banner, mas aí eu não estou vendendo só um banner, eu estou vendendo toda uma ação e todo um produto que acabou gerando bem legal, que deu release, saiu na 0 hora, o evento saiu nos jornais, desculpa, nas mídias locais. E tem uma outra coisa que é legal, que a gente não anuncia o que a gente fala. O restaurante não pode patrocinar o Destemperadinhos, não pode entrar, eu quero pagar, não. Eu posso até criar um projeto, tudo, mas eu não posso, porque eu fica imparcial, de uma forma imparcial,
Você não aceita o restaurante para ninguém ter nenhuma dúvida de que o conteúdo né, que você escreveu. Aí até falaram, mas o McDonald's tá lá no banner, mas eu não estou vendendo o restaurante McDonald's, eu estou vendendo tá falando num projeto do McDonald's super legal, que é o Receitoteca, né, que está dando receitas e ainda estava levando as pessoas para nova. É diferente. Até porque eu acho que você não estou encaminhando para o restaurante. Até porque eu acho que você nunca fez uma review do McDonald's, fez? Escreveu. Nunca. E você, Michael? I do similar things to everybody else. I sell advertising, and I'm working with other bloggers on setting up some opportunities. But let me talk about monetization in a slightly different way with the project that I'm doing now. If you think of your blog as your platform, your blog gives you an opportunity not only to go to places you wouldn't normally go to if you get enough readers and popularity, but to be able to meet different people that you would never meet and have business opportunities that come from that. I never would have been here except for the fact that I'm writing a travel blog. And I fully anticipate in the next 3 days I'll meet a number of different people that I may come up with a great business opportunity that I've never thought of before, because my blog provided me a platform and an opportunity to meet people and be exposed to different situations and opportunities. So one thing I'm doing this year, last year for fun, I got together 3 bloggers and we decided to try to go from Lisbon, Portugal to Saigon, Vietnam, all on trains. Tudo de trem e fazê-lo em 30 dias. E criamos nosso próprio site, fizemos isso por diversão, realmente. Sim, para ver. I came in second, unfortunately. Eu cheguei segundo, né? Mas we each almost went 10,000 kilometers. Fizemos aproximadamente 10.000 quilômetros, foi muito divertido, os leitores gostaram e a partir dessa experiência e o feedback que eu consegui, decidi torná-lo um verdadeiro negócio. Estarei lançando no próximo mês um site, vou fazer uma corrida que qualquer no público em geral pode fazer em outubro e podem ir de Lisboa até Saigon, Saigon até Lisboa. Haverá prêmios a partir dos os sponsors para aquele que chegue, também haverá um prêmio para quem tire a melhor foto durante a viagem, o melhor vídeo, para falar em breve. Toda essa oportunidade chegou a partir do momento que eu estava trabalhando com outros bloggers de turismo e minha esposa a uma atmosfera totalmente diferente de oportunidades que nunca teria me exposto. Espero nos próximos anos que esse negócio que eu vou fazer com essa companhia onde as pessoas fazem coisas como essas coisas de Rio. Não sei, Santiago, por exemplo, e vamos fazer uma corrida e vamos obter sponsors para ter prêmios para pessoas. Essa é uma oportunidade porque meu blog foi uma plataforma que me permite, diferentes oportunidades que não poderia ter se fosse apenas um advogado lá em Arkansas sentado em casa. Então, a partir dessas conferências, das conversas, chegam muitas oportunidades a partir do fato de conversar com diferentes pessoas. Se deixam sua mente ser aberta, vão ter muitas oportunidades de negócios. Exemplo do que ele tem, um belo exemplo. Lord is an excellent example of what he is saying. A gente jamais conheceria esse grupo de pessoas tão legais, o contato, tudo de forma diferente, né? A gente agora tem que abrir para perguntas, temos algumas perguntas. A Adriana tem o blog Escapismo Genuíno. Blog Escapismo Genuíno is my blog. It speaks about different themes. Living abroad, travel, culture, gastronomy. Eu me questiono essa questão de ter vários temas. This thing about several tem muito abraço e pouca festa. And the fact of talking about many different things, and if it is nice. So how do you see, speaking about many topics, you see a lack of focus or diversity? Well, I'm the least focused person, so eu sou a pessoa menos enfocada, então. Olha, one thing we haven't mentioned that you guys all need to think about is you guys have a niche. Does everyone here blog in Portuguese? Todos fazem blogs em português? Yeah. I mean, if you're blogging in Portuguese, you have a niche that I don't have. I don't have Portuguese readers.
And so you have a unique niche just by the fact that you're blogging in Portuguese. And Rain from Visit Jordan is going to talk in a little while about her experience with bringing bloggers into Jordan. And I asked her when we were sitting over there, does your tourism board know the countries from which they get tourists? And she said, oh, they track it all the time. We get, I don't know what the percentages is, such percentage from the United States, such percentage from Brazil, such percentage from Egypt, such percentage. Vocês têm um nicho pelo fato que vocês têm acesso a leitores que eu não tenho acesso. Maiormente, os brasileiros, ou muitos possam ler, tomara, mas não é o meu nicho particular. Então, quando vocês estão falando com o turismo, as autoridades de turismo, o que querem fazer, parte disso é para que eu tenha uma exposição para pessoas que vocês talvez não teriam. E com eles que estão desconectando, vão esperar que esses visitores cheguem até os seus locais. Mas em termos da sua particular, tipo, nicho amplo, eu acho que é divertido ser amplo, especialmente se você é uma personalidade, uma pessoa de blog. Se as pessoas estão lhe seguindo porque gostam de você, o que eu espero que seja, pelo qual leem no meu blog, né? Às vezes faço coisas, às vezes gostam, às vezes dou conselhos locais que eles querem ir. Mas, mais uma vez, para voltar à pesquisa, é muito importante perguntar aos seus escritores que gostam e o que não gostam. Porque vocês podem encontrar, particularmente eu tive uma coisa que eu estava fazendo no meu blog, eu estava entrevistando outros blogs de turismo que eu gosto de expor, novos blogs. Os leitores não estão excitados com isso. Então, eu estou muito mais limitado quantas vezes eu fiz isso, porque quando eu fiz a minha pesquisa, essencialmente isso não é o principal motivo pelo qual estamos lendo. Portanto, o que gostam e o que não gostam, podem gostar de certa parte que você não gosta, mas também, francamente, não queremos. Isso é a coisa que nós fazemos melhor. E é importante ter esse feedback deles. Todos achamos que fazemos isso de uma maneira, mas quando realmente pedimos, vão ter diferentes feedbacks. I can speak a bit about my own blog. My blog has muitas coisas parecidas com o seu, justamente experiência de morar fora, viagens, um monte de outras coisas. E justamente eu estou criando blogs separados agora, porque eu estou achando que precisa separar um pouco o assunto, porque viagens com crianças está tomando uma grande parte do meu blog, que é pessoal, que cobre vários assuntos, e nem todo mundo está interessado nesse tema. Então tem muita gente que está, mas muita gente também não está. Então, para eu não meio que cansar todo mundo que visita o blog procurando outros tipos de informação, eu estou separando o assunto. Então eu acho que é uma forma que eu encontrei que para eu não ter que diminuir a parte de viagens que nem todo mundo está interessado e continuar escrevendo sobre viagens, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, separando o assunto justamente para poder continuar fazendo as duas coisas, né? Porque eu acho que realmente, se você faz uma pesquisa e as pessoas, não gosto tanto disso, mas de repente você quer aprofundar mais naquela área e acha que tem espaço para isso, então de repente é hora de criar um novo blog para focar naquele assunto, porque de repente quem está vindo naquele que você tem está interessado em outros assuntos que não são esses, e você vai atingir um outro público criando um outro blog. Então, é uma coisa a se pensar. Olá, boa tarde. Meu nome é Lívia, sou editora da Trip Together, que é uma rede social de turismo. Queria fazer uma pergunta para o Dux. Se ele se preocupa com a concorrência, né? Esse relacionamento de blogueiro para blogueiros, né, de nichos, e para o Michael que ele falasse um pouco da experiência dele com relação à associação dos blogueiros profissionais e se ele pudesse passar umas recomendações para essa iniciativa que está começando aqui no Brasil, que é muito importante e a gente tem total interesse em apoiar e participar. A sua pergunta seria sobre como eu vejo blogs concorrentes, é isso? Como é esse relacionamento e se você se preocupa com isso? Não, na verdade, eu me preocupo, mas não do jeito ruim, eu me preocupo porque eu quero que tenha blogs que falem sobre a mesma coisa que eu falo. Eu quero que tenham outros blogs na Holanda, porque eu acho que é muito saudável você ter um ecossistema de blogs, porque eu não vejo como concorrência, eu vejo como comunidade. O blog é uma ferramenta, é a primeira das mídias sociais, é o blog. Todo mundo hoje fala de Twitter, Facebook, mas o blog é uma mídia social.
E eu acho que ele se fortalece com a existência de outros blogs. Então, na verdade, quando tem blog da Holanda e tem outros, eu recomendo, falo, porque eu acho que tem muito a ganhar. E uma coisa, quem aqui só lê um blog, né, cara? Você não necessariamente vira e fala assim, porque tem o Dux Amsterdã e talvez vai ter outro blog sobre Amsterdã. Não quer dizer que você leia só o meu e não vai ler o do outro, você pode ler muitos blogs. Então, na verdade, eu acho que é saudável quanto mais blogs de qualidade, claro. É saudável que você tenha um ecossistema de blogs. E mesmo esse evento aqui é uma demonstração da força que essa comunidade pode ter quando os blogs se reúnem para falar de alguma coisa, ou enfim, para se organizar. Então eu acho tremendamente legal quando tem mais blogs. Eu não me preocupo no sentido de eu não gosto, eu me preocupo em incentivar quando surgem blogs novos de qualidade, uma coisa que a pessoa você vê que a pessoa está fazendo legal, eu quero que venha. Eu não vejo outros blogs como concorrência, eu vejo como comunidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. É porque tem a questão da monetização, né? Pode ser que alguns se preocupem com isso. De novo, na verdade, a minha monetização é uma monetização feita através do engajamento do meu estilo. Tanto que a publicidade não é uma coisa que eu foco, porque a publicidade, mesmo no AdSense eu até tenho, mas muito pouco, porque a publicidade é o seguinte, você está pegando o cara que está indo embora do seu blog. Eu não quero incentivar isso, eu quero que fique. Então, eu foquei em criar o afiliados, que é isso, a pessoa se engaja e fica usando o link porque eu recomendei, ou compra o meu guia porque eu tenho o meu estilo, mas o meu estilo não é excludente de existir outro, entende? Às vezes a pessoa tem um outro estilo de monetização, às vezes a pessoa tem um outro produto, às vezes o outro blog tem uma outra maneira, e mesmo de guia. Eu mesmo, quando eu viajo e eu vou comprar um guia de viagens, não necessariamente eu compro um só, eu compro mais de um guia. E se a pessoa tem um outro guia sobre Amsterdã e ela escreveu também, eu acho que eu não me preocupo, na verdade, com isso. Assim, eu acho que tem espaço para bastante gente. E eu acho que é saudável ter um ecossistema de blogs, que isso ajuda a legitimizar a ferramenta blog como um veículo de comunicação. E a gente acredita tanto nisso que o novo site da RBBV, que a gente vai lançar em breve, justamente a gente está reunindo os blogs de turismo por destino. Então, justamente o objetivo é esse, é mostrar para os leitores todos os blogs que escreveram sobre aquele destino, que são membros da RBBV. Então, a gente justamente está organizando dessa forma para divulgar mesmo o trabalho dos blogueiros, que a gente não tem, as pessoas não estão preocupadas, eu escrevi, ele escreveu, eu quero que ele veja o meu, eu não quero que eu veja o dela. Não, a gente quer que todo mundo veja todos, até porque são estilos diferentes, as pessoas se identificam com os blogueiros porque tem backgrounds diferentes. Então, eu tenho filhos, ele não tem, ele viaja de um jeito, ele viaja o outro viaja de luxo e ele viaja por terra. Então, cada um tem o seu estilo. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Então, a gente realmente não precisa se preocupar de ele vai ler um e vai ler outro. Ele vai ler os dois e, de repente, gostar mais dele por um motivo e gostar mais do meu por outro. Então, e, às vezes, a pessoa... Eu tenho outros blogs na Holanda, a pessoa cobriu um tópico que eu ainda não cobri muito extensivamente, eu linko, eu ponho o link para a pessoa, mando, falo. É importante isso também, você linkar para os outros blogs que você curte ou que você lê, porque se você é um blogueiro, eu suponho que você está lendo blogs também. E você fazer isso. Tem no site da RBBV, isso tem um monte de gente escreveu sobre Amsterdã. Eu acho sensacional que um monte de gente escreveu sobre Amsterdã. Eu acho que, inclusive, ajuda a validar o destino como uma cidade atraente para o turista. Como a Luciana falou, com visões diferentes. Fora que a gente escreveu de Amsterdã e todo mundo falando que leu o guia dele, né? Então é ótimo para ele. Também tem isso. The other thing to realize is, look at the other blogs as potential partners.
parceiros potenciais. One of my passions, like I said, with that train thing was I got 3 bloggers together and we partnered up to do one trip together. And one reason we did that is because we all have different readers. So Jeannie and Nora, who are my partners, they have entirely different, some the same, but some different readers. And if I'm on the same trip with them and we're doing something as a partner, I'm exposed to their readers. They're exposed to my readers. They're exposed to my sponsor contacts. I'm exposed to their sponsor contacts. And we get in front of entirely different audiences. And so, to sort of go back to the Portuguese niche, don't wait for a blog trip to come to you. Get together 3 or 4 of your people. One of you may do food, travel blogging mostly. One person may do blogging travel with children, one person may do adventure travel, and get 4 or 5 people together and start approaching other tourism boards and saying, here are these 5 great bloggers, here are statistics, here are different niches that we're bringing to you. We're going to hit the Brazilian market for you on all these different areas. Bring us in as a group. And you're going to have better exposure to them, and then you're also going to have better exposure to the other people you're working with, because you're going to have them talking about, tweeting about your trip. Here's the great picture that you took that they're going to tweet about, or mention you in their blog posts. So this is an early enough industry where I don't think anyone needs to worry about competition. They need to worry about everyone getting bigger and making real money. Once we're all making real money, then I'll worry about competition. But until we get there, everyone needs to work together to do better for all of us, because it is going to be better for all of us. Porque vai ser melhor para todos nós. Bloggers in the US do that a lot better than the blogs in Eu acho que os Brazil. So I think the Brazilian blogs have nos to Estados learn Unidos that, fazem melhor do que to aqui no do a lot Brasil. of like Os guest brasileiros têm que blogging, aprender really a fazer exchange realmente that kind of isso. information. I think You've got to always figure out a way to Sempre tem que pensar uma maneira de chegar a novos leitores. Ela tem diferentes leitores. A questão é como que eu faço os próximos 2.000 leitores. Como faço os próximos 2.000? Uma maneira que vocês fazem. Alguns deles têm aqui diferentes leitores que você poderia atrair também, trocando também. Então isso é importante. Essa indústria é muito ainda está no começo, como chegar naquele ponto onde possamos nos preocupar por todos estar fazendo uma mesma coisa. Ainda temos um longo caminho, como seja tecnologia ou moda, muito melhor ser tão competitivos quanto pudermos. A próxima pergunta. About the association. About the Professional Blogging Association. Yeah. About the experience building it. Yeah, my experience is that bloggers are very opinionated. So we're in the middle of trying to form an international professional travel bloggers association right now. And there's 50 of us that are working on the project. Estamos trabalhando nesse projeto. Melvin é um deles, portanto tem que estar sempre no meu na associação. I don't know if this translates Eu não sei well to Portuguese, se but isso what I say is em português, mas it's o like que eu herding falo a é big group of que cats. é como reunir um grande grupo de Makes gatos. sense? Everybody wants to go in their own direction. Entendem essa expressão? Cada quer ir para um lado diferente. It's Temos que important, I reunir think, for us to have todos. professional Mas é associations because we importante want ter to uma be associação treated de as a profissionais, professional. porque queremos So, ser I'm tratados a como lawyer. profissionais. Se I eu was sou a um lawyer. advogado, I came era um from a advogado, profession that was a da profession. profissão, I was a member of 4 different lawyer eu pertencia a associations. 4 I diferentes think it's associações de fabulous you guys are advogados. forming up a Brazilian Travel Blogger Association. I hope, Espero que God, I hope this month we're done with our Professional Travel Blogger Association. That's been 6 months in terms of forming it. But those vai sorts of demorar ainda uns 6 cooperations meses, that we're mas going to esse be tipo de able to cooperação do vamos ser amongst ourselves, capazes I de think are fazer really coisas important going forward. muito importantes And para o it's important futuro. for us to É be importante starting to para nós think estar of ourselves começando, professionally pensando and profissionalmente presenting nós e ourselves nos to apresentando readers and para sponsors leitores and e advertisers as a profession. publicitários, etc., como profissionais. Já estão We'll avisando close aqui, here. They're acabou o telling tempo. us that time Então, is obrigada a out. todos So thank you e very qualquer much. pergunta Any a question, gente pode responder depois we pelo can Twitter answer them by e Twitter mandar por e-mail também and para send os emails as participantes. well Estamos to todos the à disposição. participants. We are all at Obrigada. your disposal. Thank you very Nós, much. então, encerramos as atividades da mesa 2, cujo tema foi o poder dos nichos de blog, a cauda longa do turismo. Nós agradecemos imensamente a participação da mediadora Luciana Missura, os nossos aplausos. E também
dos painelistas, Alexandra Aranovich, Michael Hudson e também do Daniel Douglas, os nossos cumprimentos e vamos aplaudi-los também. Obrigada pela participação de vocês. Lembramos que o Baby Tour é um evento promovido pela Lowmar Turismo, tudo para você se sentir em casa. Os senhores podem tomar os seus assentos na plenária. Também da Cataratas Iguaçu S.A., que patrocina, Itaipu Binacional, conta com o apoio do ClickFoz, IGWeb e também da Rede Brasileira de Blogueiros de Viagens. Nós lembramos que as atividades desta manhã foram encerradas, realizamos aqui debates produtivos, né? Novos debates estão programados para o dia de amanhã às 8h30. O tema será, a primeira mesa, né, será experiências e profissionalização dos blogs de turismo, cases de blogs nacionais e internacionais. Nós solicitamos aos blogueiros que permaneçam no espaço, nós temos alguns recados para passar para vocês, tá? Então, os blogueiros permaneçam neste espaço. A todos, bom almoço, bom dia.